Maria Alice encontra Frei Gilson. A pequena conta tudo para ele, que fala com Jesus, que vê anjos e fala com tio Leandro. A promessa desse encontro é clara. Não se trataria de uma visita comum, mas de um diálogo capaz de transformar a todos. O que a filha de Zé Felipe disse sobre Jesus e Frei Gilson chocou a todos. Maria Alice, com apenas 4 anos, sempre surpreendeu a família ao afirmar que enxerga anjos e que conversa diretamente com Jesus. Para muitos, pode soar como imaginação infantil, mas a naturalidade com que a menina fala sobre isso desperta curiosidade, emoção e até um certo medo. Zé Felipe, entre a preocupação de pai e a admiração pela pureza da filha, decidiu não ignorar tais relatos. Foi então que tomou a iniciativa de levá-la para um encontro especial com Frei Gilson, reconhecido por sua espiritualidade profunda e pelo respeito que transmite em sua missão religiosa. A ideia era permitir que ele ouvisse de perto o que Maria Alice tanto dizia, como uma forma de buscar respostas e entender até que ponto a fé de sua filha tinha um sentido maior. Ao lado de Poliana Rocha, a avó carinhosa que sempre dá força à família, Zé Felipe carregava consigo um misto de ansiedade e um certo receio, pois sabia que esse encontro poderia transformar não apenas sua visão, mas a de todos. A expectativa era grande, afinal, Maria Alice não parecia falar com inocência vaga, mas sim com a convicção de quem realmente acredita. A promessa para quem acompanha essa história é clara. Esse diálogo não seria comum, mas sim um encontro de fé capaz de mudar a forma como até mesmo o Frei enxerga a presença de Deus nas palavras de uma criança. Então já deixa seu like e se inscreva para não perder nada dessa revelação emocionante. A preparação para o encontro com Frei Gilson trouxe à família uma mistura de ansiedade e serenidade. Desde o início, Zé Felipe percebia que Maria Alice não demonstrava qualquer nervosismo, pelo contrário, parecia confiante, como se já soubesse que aquele momento teria um significado especial. Poliana Rocha, observando a neta, se emocionava ao notar que a menina falava com firmeza, sem hesitar ao explicar que queria contar ao Frei tudo o que Jesus lhe dizia. Essa naturalidade chamava a atenção, pois não era apenas fruto da imaginação infantil, mas sim de uma convicção rara em uma criança tão pequena. Zé Felipe, como pai, se perguntava de onde vinha tanta certeza, e essa dúvida, misturada ao desejo de proteger a filha, era o que tornava a visita ainda mais necessária. Ao mesmo tempo, Frei Gilson, ao receber a notícia de que teria um encontro com a filha do cantor, tratou a situação com carinho e abertura. Conhecido por sua espiritualidade profunda, ele se preparava para ouvir, sem julgamentos, aquilo que a criança tinha a compartilhar. Para ele, toda manifestação de fé vinda da inocência de uma criança merecia atenção, pois poderia carregar mensagens que os adultos, muitas vezes, já não conseguem perceber. A expectativa, portanto, crescia. O momento não era apenas sobre uma menina que dizia falar com Jesus, mas sobre a chance de compreender como a fé pode se manifestar de formas puras e inesperadas. Zé Felipe observava que Maria Alice não recuava em suas falas, nem mesmo diante da possibilidade de se encontrar com Frei. Essa postura surpreendia, pois em vez de timidez, havia uma espécie de serenidade. Poliana, por sua vez, sentia que aquele instante era um presente, uma oportunidade para que a família tivesse clareza sobre o que acontecia com a neta. Havia no ar um clima de respeito e silêncio, como se todos soubessem que algo maior estava prestes a acontecer. Era o caminho para que a fé de uma criança encontrasse a escuta atenta de um Frei, preparando o terreno para um diálogo que prometia marcar a vida de todos os envolvidos e revelar verdades que iam além da compreensão comum. O momento mais aguardado finalmente chegou. Diante de Frei Gilson, Maria Alice revelou toda a sua simplicidade e profundidade. O Frei, com sua serenidade característica, dirigiu-se à menina com delicadeza e perguntou se era verdade que ela conversava com Jesus e o que ele costumava lhe dizer. A resposta de Maria Alice foi imediata e sem hesitação. Afirmou que Jesus a amava muito e que ela era especial porque conseguia ver os anjinhos dele, dando detalhes do cheiro do céu, da luz brilhante que via. Essas palavras, ditas com naturalidade, carregavam uma força em comum, deixando claro que não se tratava apenas de imaginação, mas de algo que ultrapassava a compreensão lógica. Frei Gilson, visivelmente tocado, manteve o olhar fixo na criança e, com emoção, disse que ela era realmente muito especial, pois possuía uma pureza rara e uma fé que irradiava a verdade. Foi nesse instante, quando todos pensaram que a conversa chegaria ao fim, que Maria Alice surpreendeu ainda mais. Com a voz calma e firme, ela declarou: "O Senhor é muito amado,
Frei. Jesus me disse que ele te conhece e te abençoa. A frase, curta e direta, caiu como um raio de emoção no coração do religioso, que sentiu ali não apenas a fé de uma criança, mas uma mensagem vinda de algo muito maior. Zé Felipe, que acompanhava cada palavra, ficou profundamente abalado, com lágrimas nos olhos, sem saber como reagir diante da clareza e da intensidade do que presenciava. Poliana, emocionada, apertava as mãos como quem agradecia silenciosamente por aquele momento único. O silêncio tomou conta, pois não havia necessidade de explicações ou racionalizações. O que se impunha era a certeza de que a pequena Maria Alice havia se tornado um canal de fé, levando uma mensagem direta que tocou não só o Frei, mas também todos os que testemunharam a cena. Frei Gilson, emocionado, não tentou esconder sua comoção. Com humildade, recebeu as palavras da menina como um sinal e reforçou que a fé pura de uma criança é capaz de iluminar até os corações mais experientes. Para ele, aquilo não era apenas uma conversa inocente, mas um verdadeiro encontro com a presença de Deus manifestada através da voz infantil. Esse instante se tornou o ponto de virada, revelando que a espiritualidade não escolhe idade, mas se manifesta onde encontra espaço, e naquela menina havia um espaço inteiro dedicado à fé. Depois do impacto causado pela revelação de Maria Alice, a família passou a enxergar aquele encontro de forma ainda mais profunda. O que antes era apenas uma tentativa de buscar respostas transformou-se em uma certeza reconfortante. Um presente que, de alguma forma, iluminava todos ao seu redor. Zé Felipe, que havia chegado tomado pela preocupação de pai, agora se sentia em paz, como se a fé da filha fosse um farol capaz de guiar não só a ele, mas toda a família. Para Poliana, a experiência trouxe orgulho e gratidão, pois ver a neta falar com tamanha clareza sobre coisas espirituais significava uma confirmação de que havia algo maior conduzindo seus passos. O impacto não se limitou apenas ao momento vivido diante de Frei Gilson. Ao regressarem, o assunto tornou-se tema inevitável, e Zé Felipe logo fez questão de compartilhar tudo com seu pai, Leonardo. Ao ouvir as palavras do filho de Poliana sobre o que Maria Alice havia dito, Leonardo foi tomado por uma emoção intensa. A lembrança da neta afirmando que via anjos e que Jesus tinha uma mensagem para o Frei despertou nele lágrimas inesperadas, lágrimas que carregavam tanto surpresa quanto renovação, pois por vezes Maria Alice relatou falar com Leandro, irmão falecido do avô. Para um homem que já havia enfrentado tantas dores e alegrias na vida, a fé da neta tornou-se uma fonte de esperança, quase como uma herança espiritual que unia a família em torno de algo maior que eles próprios. O encontro, então, deixou de ser apenas uma visita ao Frei. Tornou-se um marco, um testemunho vivo de que a pureza de uma criança pode impactar gerações inteiras. Zé Felipe e Poliana perceberam que a missão de Maria Alice talvez fosse maior do que imaginavam, pois não era apenas sobre palavras inocentes, mas sobre a capacidade de despertar fé em corações adultos que já haviam se acostumado ao peso do cotidiano. Esse legado, carregado agora pela pequena, unia avô, pai e filha em uma mesma corrente de espiritualidade, mostrando que a fé não tem idade e que a inocência pode ser o canal mais verdadeiro do divino. Assim, o episódio passou a ser lembrado como um presente de Deus para a família, capaz de inspirar não apenas eles, mas todos que ouvissem a história. A experiência vivida com Maria Alice deixou uma marca profunda e duradoura em toda a família, consolidando uma lição que vai ecoar por gerações. Zé Felipe e a família compreenderam que o encontro com Frei Gilson não havia sido apenas sobre a curiosidade de um pai em relação à fé da filha, mas sobre a confirmação de que crianças podem carregar dons especiais que nos conectam com algo maior. A menina, com sua inocência e convicção, tornou-se um símbolo de pureza, lembrando a todos que a fé verdadeira não depende de idade ou experiência, mas de um coração aberto e sincero. Para Leonardo, receber o relato da neta foi um momento de renovação espiritual. As palavras de Maria Alice tocaram-no profundamente, despertando emoções que ele talvez tivesse há muito tempo adormecidas. A clareza com que a menina expressou sua fé mostrou que a espiritualidade pode se manifestar nos lugares mais inesperados e através das vozes mais pequenas. Ele percebeu que a presença de Maria Alice na família não era apenas uma bênção cotidiana, mas um elo que unia gerações em torno da pureza da fé. O impacto da experiência também se estendeu para Zé Felipe, que passou a enxergar a filha não apenas como uma criança curiosa, mas como um canal de inspiração e esperança. Ele viu que não precisava temer o que ela relatava. Entendeu que a mensagem de Maria Alice ia além do que poderia ser explicado. Ela transmitia algo que somente a fé consegue compreender, e que sua função como pai era valorizar, proteger e aprender com essa manifestação de espiritualidade. Poliana,
Igualmente emocionada, percebeu que aquele momento era um ensinamento sobre humildade e reconhecimento daquilo que realmente importa, a pureza e a verdade que emergem das crianças. A moral da história ficou clara para todos. A fé genuína muitas vezes se apresenta na forma mais simples e inesperada. Crianças, com sua visão pura e despretensiosa, têm a capacidade de mostrar caminhos que adultos podem ter perdido de vista. O encontro de Maria Alice com Frei Gilson reforçou que é na inocência e na doçura infantil que se encontra uma das expressões mais sinceras do divino, um lembrete de que Deus se manifesta mesmo nos detalhes mais singelos da vida. Essa história permanece como um testemunho inspirador, lembrando que as crianças são canais especiais de fé e amor. Sua pureza ilumina corações, inspira transformação e fortalece laços familiares. A mensagem final é clara: ouvir, valorizar, proteger e aprender com a espiritualidade infantil nos aproxima de uma verdade essencial, mostrando que a fé verdadeira se manifesta através da simplicidade, da inocência e da pureza de quem ainda vê o mundo com olhos completamente abertos para o divino. Se você se emocionou com a história de Maria Alice, lembre-se, a fé e a pureza das crianças têm o poder de transformar corações e nos mostrar o que realmente importa. Aqui no canal, cada história é uma inspiração para acreditar no impossível e valorizar a beleza da vida. Então, não deixe que essa luz passe despercebida. Inscreva-se para acompanhar mais relatos emocionantes, curta para espalhar essa energia positiva e compartilhe com quem precisa sentir essa esperança. Juntos, vamos celebrar a inocência, a fé e o amor que nos conecta a algo maior. Sendo assim, te convido a se emocionar com a gente no próximo vídeo.